Olá pessoal, retomando aqui nossos estudos sobre geometria, a gente vai tratar na aula de hoje sobre posições relativas de duas retas coplanares. A gente vai discutir um pouquinho da importância desse termo aqui e explorar um pouco mais, com mais atenção, o significado desse termo. Mas antes disso, é importante que a gente retome aqui as noções fundamentais da geometria, né? Que são aí as ideias de ponto, reta e plano. Já conversou longamente sobre isso no ano passado, mas vamos recapitular aqui brevemente parte dessa nossa conversa, né? Esses conceitos, eles não são definíveis, por isso que a gente trabalha com ideias desses conceitos. Então vou partir aqui de elementos concretos do mundo real, né? E através disso a gente vai lembrar da relação dessas ideias com os conceitos aí de ponto, reta e plano. A ideia de ponto, a gente trabalhou aí como sendo, né, dentro aqui desse universo que eu busquei representar aqui de uma sala de aula, né, a gente lembrava aí que quinas pontiagudas, né, ou seja, com a forma de pontos, né, remetem à ideia de ponto, né, as estrelas no céu, enfim. A ideia de uma coisa muito pequenininha que a gente não consegue desmembrar mais, né. Então, isso representa um pouco da ideia de ponto. Então, aqui nessa sala representada tem a quina da mesa, a quina da lousa. Eu estou desenhando de azul aqui, com esse azul aqui, tá? A quina da janela, a quina da porta aqui, do batente da porta, né? Para retratar a ideia de reta, a gente usava aí como o prolongamento de um dos lados aqui da lousa. Aqui é uma dessas linhas aqui da porta, né? Então a gente tem uma ideia do que seja isso, mas é difícil definir. Lembra que a gente fez um esforço para definir e sempre que alguém fornecia uma definição, a gente constatava que ela estava incompleta. Então a gente ficou só com uma ideia inicial do que seriam esses entes. Então eu estou relembrando com vocês aqui, ó. Aqui a junção entre o chão da sala e a parede lateral, da ideia de uma reta, né? Ou seja, um conjunto de pontos aí alinhados com a mesma direção, né? E aí a ideia de plano, para a ideia de plano a gente pode imaginar a mesa aqui, o tampo da mesa, como algo plano, claro, prolongado aí para as direções, né? O mais evidente que a gente trabalhou foi o plano da lousa, a gente comentou sobre ele, né? O plano da parede, enfim. A gente discorreu bastante sobre esses temas, eu acho que é importante a gente relembrá-los aqui nessa nossa conversa inicial. Claro, coisas importantes aqui a dizer também. Então, o plano, eu usei essa cor aqui. Para falarmos aí, nos referirmos em geometria a pontos, geralmente usamos letras maiúsculas, né? Etc. Aqui, né? A, B, C, etc. Para retratarmos retas, a gente usa letras minúsculas. Em geral, aparecem as letras aí R, S, T, letras do final do alfabeto, mas nada impede que usemos aí letras do começo também. Mas é usual que escrevamos aí com letras minúsculas. E sempre que a gente se refere a planos, a gente usa letras gregas, aí, alfa, beta, gama e outras letras que a gente já usou também ao longo do curso e vão aparecer também, tá? Então, sobre essas ideias iniciais, era um pouquinho disso que eu queria falar com vocês. Agora aqui, tratando de retas coplanares, eu queria que a gente pensasse um pouquinho nesse termo aqui, coplanares, né? Que muita gente traduz simplesmente como sendo mesmo plano. Mas a gente vai ver que esse termo não remete somente a essa ideia, ele tem mais, ele guarda mais propriedades. Então, vamos lembrar aqui através de uma forma geométrica que temos a representação de um cubo e a gente estudou no passado, né, que os vértices eles são pontos, né, ali que estão no encontro das arestas. Então, aqui eu tenho a representação de alguns pontos aqui definidos. As arestas, elas são partes de retas aí
que contém as arestas, né? Então, são trechos de reta. Então, estou desenhando aqui vários trechos de reta. E os planos, eles são aí como se a gente expandisse em todas as direções uma das faces, né? Então, a face, na verdade, ela é uma parte do plano. Então, vou tentar representar aqui o topo. O plano que contém aqui o topo desse cubo. Então, seria algo mais ou menos assim. Esse é o plano que contém o topo, tá? Agora vamos pensar aqui sobre a ideia de retas coplanares. Eu fiz um desenho aqui para vocês, para a gente pensar junto. Desenhei 3 retas aqui, né? Temos 3 retas representadas, A, B e C. Né? A reta B está no plano azul, a reta A está no planinho aí azul e verde, né? Porque está nessas faces, então ela está no plano que contém as faces. E a reta C está no plano verde também. Então, para a gente aqui decidir rapidamente a instalação coplanares ou não, as retas A e B, ambas estão aí contidas no plano azul, então elas são coplanares. As retas A e C, ambas estão contidas aí no plano verde, no plano do topo aí, então elas são coplanares também. Agora, e as retas B e C, né? Se a gente não tiver uma atenção na hora de responder essa pergunta, a gente pode errar. Então eu fiz mais um desenho aqui para tratar com vocês sobre essas retas aqui, né? Então olha só, observa que é possível cortar aí esse cubo por um plano, né? Um plano inclinadinho aí que eu deixei em laranja, e que esse plano contém as retas B e C. Por mais que ele não tivesse representado ali, destacado no começo da figura, né, que não fosse de imediato que percebêssemos isso, né, é possível construir um plano ou definir um plano que contém essas duas retas. Né? Ou seja, agora a gente tem uma segurança em dizer que as retas B e C são coplanares. Tá bem? Então, tendo isso em vista, vamos fechar aqui uma definição para retas coplanares. Né? Então, duas retas são ditas coplanares se existe um plano que as contenha. Então, se tiver um plano que contiver as duas retas ao mesmo tempo, elas são ditas coplanares, mesmo que a gente não perceba de início esse plano. Tá bem? Bom, visto tudo isso, vamos entrar aqui agora no tema de fato da nossa aula de hoje, que são as posições relativas entre retas coplanares. Tá? Então, eu vou frisar aqui esse termo que a gente está tratando das retas coplanares para que não haja dúvida sobre quando eu apresentar algumas definições. Tá bem? Então, a gente está tratando aqui exclusivamente de retas coplanares. Então, como identificar duas retas paralelas, né? Que é uma das posições relativas entre retas. Então, duas retas são ditas paralelas se elas, né? Estou dizendo das coplanares, se elas não tiverem nenhum ponto comum ou se a gente perceber que elas têm a mesma direção. Né? Aí elas são retas paralelas. Então, aqui na figura, eu ilustrei aqui duas retas R e S. Se a gente observar, se a gente prolongar a reta R e a reta S, elas têm a mesma direção, ou seja, elas nunca vão se encontrar, elas estão no mesmo plano, têm a mesma direção e nunca vão se encontrar. Né? Então a gente afirma que elas são retas paralelas. E para simbolizar isso, a gente escreve o seguinte, ó, R paralelo S. Esse símbolo aí, duas barrinhas inclinadas, representa retas paralelas. Né? Então eu só coloco uma reta, esse símbolo e outra reta. Eu estou dizendo que essas retas são paralelas. Tá bem? E aí, a outra posição relativa que a gente tem são as retas concorrentes. Né? Então, duas retas são ditas concorrentes se, né, tem um único ponto em comum, tá? Ou, né, lembrando que a gente está falando de retas coplanares, ou se elas não tiverem a mesma direção. Então, eu fiz aqui duas representações dessa situação. Aqui, as retas R e S. Aqui, as retas R e S, elas são concorrentes, né? Por quê? Elas têm somente um ponto em comum, né?
e elas têm, evidentemente, direções diferentes, né? Uma é horizontal, a outra é inclinada, né? Agora, aqui na figura abaixo, a gente tem que tomar cuidado antes de dizer que posição elas têm, né? É importante a gente lembrar que essa representação aqui, ela está implícita para a gente que as retas são infinitas, né? Quando eu olho para as retas A e B. Então, se eu bater o olho e falar não está cruzando, não são concorrentes, estou errado. Essas retas se cruzam sim, porque a reta A tem que imaginar toda a continuação dela. Imaginando toda a continuação dela, eu vejo que em algum momento ela vai encontrar com a reta B. Então, sendo assim, elas são concorrentes. Existe um ponto aqui onde elas se encontram. Vou dar um nome qualquer aqui. Ponto Q. Tá bem? Então, duas retas coplanares são ditas concorrentes se tem um ponto em comum ou se não tiverem a mesma direção. Tá bem? Ainda dentro do caso das retas concorrentes, tem um caso especial, né, que é o caso das retas perpendiculares, né? São retas aí que se cruzam formando ângulos retos. Então aqui eu representei através das retas M e N, retas perpendiculares. Olha só, esses ângulos aqui são ângulos retos. Então elas se cruzam formando ângulos retos, logo são perpendiculares. Ou seja, quando eu digo que uma reta é perpendicular, está implícito que ela é concorrente. Elas se cruzam formando ângulos de 90 graus, né? Ângulos retos. Tá bem? Bom, para hoje era isso que eu tinha previsto, né? Então já vou me dirigindo aqui ao final da nossa aula, onde tradicionalmente a gente marca aqui um check no conteúdo visto. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu joinha, né? Se conhece alguém a quem essa aula pode ajudar, compartilhe. Tá bom? Então é isso. Até mais. Tchau, tchau.